Oi, meu nome é Roger Coelho Meu nome é Maria Luísa. e a gente vai apresentar sobre a reforma religiosa. Bom, a reforma religiosa foi a quebra do monopólio católico que teve como causa a venda de indulgências, que era quando os padres eles vendiam a sua salvação, eles salvavam a pessoa de todos os seus pecados por dinheiro, e o renascimento cultural. A reforma religiosa começou com o luteranismo, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja. Essas 95 teses defendiam principalmente que não deveria existir a venda de indulgências, já que a salvação deveria ser feita pela fé. E ele também era a favor da usura, que é o lucro. Outro movimento foi o calvinismo, que foi na Suíça. Começou por Jean Calvin. Ele defendia a predestinação da alma, ou seja, o seu destino já estava definido. Se você fosse rico, você iria para o céu, pobre, para o inferno. O último é o anglicanismo, que foi na Inglaterra, pelo Henrique VIII. E ele criou o ato de supremacia, que é o confisco das terras do clero que eram concedidas à pequena nobreza. A igreja teve três erros principais, que é a venda de cargos eclesiásticos, quando a igreja vendia os espaços nela, a comercialização da fé, quando vendiam ossos de santos, pedaços da cruz, paninhos milagrosos, o desrespeito ao celibato, e no movimento contra a reforma da igreja, teve a Inquisição, que seria o jeito de julgar e punir os hereges, a lista de livros proibidos, quando a igreja ela selecionou certos livros que iam contra o catolicismo e proibiu de qualquer um ler eles. A proibição de venda de indulgências, os seminários e a Companhia de Jesus, que foi feita pelos jesuítas, que eles disseminavam a cultura do catolicismo. Agora a gente vai apresentar algumas imagens. Agora a gente vai revisar tudo que a gente aprendeu. A Contra-Reforma da Igreja Católica, a salvação dela era pela fé e pelas suas obras. A fonte da fé era a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, ou seja, a Bíblia. Os sacramentos são os 7, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, ordem, matrimônio e unção. A concepção e o papel da Igreja. O Papa era o chefe da Igreja, conservação da hierarquia eclesiástica e celibato obrigatório, a Igreja intermediária da salvação. Na Reforma Luterana, a veneração da Virgem e dos santos e culto à Virgem e aos santos, a missa celebrada por um sacerdote, os sacramentos eram 2 sacramentos, os únicos presentes na Sagrada Escritura, o batismo e a Eucaristia. A concepção e o papel da Igreja nessa reforma era a recusa da autoridade da Igreja e do Papa, supressão da hierarquia eclesiástica, celibato não obrigatório, Igreja submetida ao Estado e Igreja útil à salvação. A veneração da Virgem e dos santos e culto. Recusa do culto da Virgem e dos santos, e era um culto simples, onde faziam a leitura da Bíblia orientada por um pastor, sermão e a Eucaristia. Já na Reforma Calvinista, a salvação era apenas pela fé e pela predestinação, ou seja, se você nascesse rico, iria para o céu, e se você nascesse pobre, iria para o inferno. E a fonte da fé também era a Sagrada Escritura. Nesta reforma também era apenas 2 sacramentos, os únicos presentes na Bíblia, o batismo e a Eucaristia. As características dessa reforma foi a recusa da autoridade da Igreja e do Papa, supressão da hierarquia eclesiástica, celibato não obrigatório, Estado sujeito à Igreja e a Igreja útil apenas à salvação. O seu culto era simples e ele tinha a leitura da Bíblia orientada por um pastor. Na reforma anglicana, a salvação era dada pela fé e predestinação, e novamente a fonte da fé era a Sagrada Escritura.
Existiam novamente apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. As características eram que o rei era o chefe da igreja, tinha conservação da hierarquia eclesiástica, mas o celibato não era obrigatório, e a igreja era útil apenas para a salvação de seus fiéis. É bom a gente lembrar também que na reforma anglicana, o Henrique VIII só começou essa reforma porque ele tinha sua mulher chamada Catarina de Aragão e ele queria se separar, mas não foi aceito. Então, como ele era o rei da Inglaterra, ele fundou sua nova igreja para se casar com outra mulher, a Ana Bolena, criando assim uma nova igreja. Agora, para finalizar a videoaula, a gente vai fazer uma pergunta, que seria: qual das alternativas abaixo apontou uma das causas da reforma protestante? Bom, a gente pode dizer que é errada, porque ela fala que é o enfraquecimento da burguesia, e foi muito pelo contrário, foi a ascensão dela. B, ela fala a crise enfrentada pela Igreja Católica desde o final da Idade Média. Bom, as pessoas começaram a perceber que as atitudes da igreja estavam erradas, indo contra ela, provocando uma crise da igreja.